Estamos vivendo dias de profunda confusão espiritual, nos quais a verdade bíblica foi substituída por sistemas religiosos, por tradições humanas e também por discursos vazios. A responsabilidade espiritual do homem foi abandonada e o temor genuíno a Deus e aos seus mandamentos se tornou algo totalmente raro. Essa realidade não é nova, pois suas raízes remontam à própria queda da humanidade. Quando, como lemos ali no livro de Gênesis, capítulo 2, o homem ele recebe de Deus a responsabilidade de guardar aquilo que lhe havia sido confiado. O homem também teve culpa na queda da humanidade, pois falhou em seu dever de guardar, de instruir, de conduzir. Ele permitiu que a mulher comesse do fruto proibido. Conforme está escrito no relato da queda em Gênesis, no capítulo 3, o homem estava com ela e não a impediu. O papel do homem, ele não se limita apenas a prover o sustento, a oferecer segurança física à sua esposa. Ele envolve, sobretudo, a responsabilidade espiritual de ensinar e conduzi-la no caminho de Deus. Uma vez que, como ensina o apóstolo na carta de Romanos, capítulo 5, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem e por meio dele veio a condenação. Por essa razão, o próprio apóstolo orienta que se a mulher tiver alguma dúvida acerca da palavra, que pergunte ao marido. Pois conforme lemos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, cabe ao homem conduzi-la no aprendizado dentro do lar, segundo a ordem estabelecida por Deus. O grande problema é que nos dias atuais, isso deixou de ser uma prioridade. Então nós vemos muitas mulheres se unindo a homens que desconhecem completamente o caminho de Deus. Outras ainda acreditam que esses homens conhecem a verdade. Por quê? Porque esses homens, eles se travestem de uma coisa que eles não são. Então, o que acontece? Na realidade, esses homens, eles são replicadores de doutrinas humanas, de doutrinas, de teologias de homens, que são profundamente corrompidas. É justamente essa realidade que tem contribuído para a completa degradação moral do mundo. Dentro dos sistemas religiosos vigentes, isto é, dentro das religiões criadas por homens hoje, praticamente não existem homens verdadeiramente bíblicos. Tampouco homens comprometidos com Deus e com seus mandamentos. E quando me refiro a homens verdadeiramente bíblicos, não estou apenas me referindo àqueles que servem a essas denominações. Eu estou falando também da liderança, sejam pastores, rabinos, padres, ou seja, todo aquele que se coloca na liderança das denominações. Ou seja, são homens que não são comprometidos com Deus e nem com seus mandamentos. O que se vê são líderes e seguidores presos a estruturas religiosas, a tradições humanas, a discursos vazios, exatamente como Mashiach, como o Messias Yeshua havia denunciado no Evangelho de Mateus, capítulo 15, onde ele afirma ali que muitos honram a Deus com os lábios, mas o coração permanece distante, pois tudo o que ensinam são doutrinas de homens, são mandamentos de homens. Da mesma forma ali o apóstolo, ele adverte na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, que muitos teriam aparência de piedade, mas negariam o poder da verdade. Os irmãos que conheço, que verdadeiramente são homens de Deus, vivem uma vida de renúncia diariamente e buscam permanecer alinhados com os mandamentos de Deus. Mandamentos de Deus, não mandamentos de homens, nem doutrinas criadas por sistemas religiosos, pois as escrituras sagradas são claras ao afirmar que nada deve ser acrescentado nem retirado daquilo que Deus ordenou, como está em Devarim, em Deuteronômio capítulo 4, verso 2. Não falo de tradições, títulos ou movimentos que se autodenominam judeus ou judeus messiânicos, mas de irmãos que procuram viver unicamente a vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas e não em Talmud, Midrash, Zohar ou outras construções humanas. Esses irmãos que conheço, infelizmente, enfrentam grande dificuldade para encontrar uma auxiliadora idônea. Como lemos nos provérbios, a mulher virtuosa é algo raro de encontrar. A escassez de mulheres verdadeiramente honradas e principalmente de mulheres que se mantiveram puras, ou seja, virgens, de modo a construir uma família, torna essa busca quase impossível. Por isso, muitos permanecem sozinhos, não por opção, mas por se recusarem a se envolver com as filhas dos homens. Isto é, com mulheres que já possuem um passado e que diante de Deus já se encontram casadas, e qualquer relacionamento com elas é adultério. Feliz é a mulher que se manteve pura e encontrou um homem verdadeiramente servo de Deus. E feliz é o homem que pôde encontrar uma mulher assim. Pois como também está escrito nos provérbios, quem encontra uma esposa encontra o bem e alcança o favor de Deus.
E aos irmãos em Cristo, que são verdadeiramente servos tementes a Deus, rogo para que ele prepare as suas respectivas Rívicas, ou seja, suas Rebecas, moças virgens puras, que homem algum conheceu, para que possam edificar uma família santa e gerar filhos consagrados a Deus. Pois somente Deus é capaz de fazer florescer vida onde tudo parece árido, como foi anunciado pelos profetas ao declararem que o deserto floresceria.